Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Aqui quem está falando é a Júlia, faço parte do time de inovação da Monkin. E hoje eu estou aqui representando a Fundação Adwane, que está com um convidado super especial aqui, o Ronaldo da Talk, que veio falar com a gente não só sobre a Talk, mas sobre toda a jornada de empreendedorismo que ele trilhou e contar um pouco sobre quais são essas dificuldades e como que o empreendedorismo consegue causar impacto positivo no mundo. Seja bem-vindo, Ronaldo. É um prazer ter você aqui conosco. Ia pedir Obrigado. para você se apresentar e contar um pouquinho sobre sua trajetória, como que você chegou até aqui e fica à vontade. Vamos lá, então vou começar, falando meu sinal em libras, que é esse aqui, ó, dedos cruzados passando por cima do topete. Esses dedos cruzados fazem a letra R, né. Então cada pessoa, que é batizada em libras recebe esse sinal, e esse é meu sinal. Eu empreendo desde os 17 anos, né, então já tem 22 anos, e com tecnologia, comunicação, de alguma forma eu estava navegando nessas frentes ali. Eu nasci em Maceió, moro lá, né, e a gente tem um time espalhadão hoje pelo Brasil e pelo mundo, fazendo impacto social, que é algo que eu vim descobrir ao longo da jornada. Como que eu poderia fazer algo que me incentivasse, me motivasse, que desse receita, crescimento e ao mesmo tempo ajudasse outras pessoas e o mundo a ser um lugar melhor, né. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, que é como a gente mantém propósito, né, porque empreendedorismo tem muito a ver com propósito, em mudar as coisas, né, em mudar o status quo e o jeito que as coisas são feitas, mas ao mesmo tempo a importância da rentabilidade desses negócios, né. A gente está aqui representando a fundação com um curso, né, uma plataforma que é justamente para ajudar empreendedores a começar essa jornada, em como que a gente consegue dar o primeiro passo, porque às vezes é muito difícil, né. Então, queria saber de você, a gente sabe que empreender é algo comum hoje no Brasil, as pessoas estão cada vez mais empreendendo e tendo o próprio negócio. Na sua visão, quais são as qualidades que são indispensáveis para construir um negócio, tendo em vista a nossa realidade? Tá, a gente tem que começar visualizando os caminhos de se empreender também, né. Tem o empreendedorismo por necessidade e tem aqueles que são pessoas que enxergam uma oportunidade e entram, talvez, com muito mais estratégia para desenvolver um negócio, né. Eu vou ir para esse outro segundo ponto, que é o que eu trilhei. Uhum. Eh, então, assim, no começo eu acho que eu enfrentava muita dificuldade com falta de referência, né. Então eu queria ter boas referências que passassem por caminhos que eu desejava passar. E referência você diz em qual sentido? No sentido de família, no sentido de referência de uma empresa, de alguém que você admira? Quais referências? Pessoas que de alguma forma, construíram algo que eu me orgulharia de construir também. Legal. Então, dentro das referências, eu sempre tive boas referências em casa, né, meus pais empreendendo, minha avó era uma artista, então eu acho que esse caminho da arte, da comunicação, de alguma forma, eu trouxe dela. Meus pais super trabalhadores, então acho que empreendedorismo, muitas vezes, você tem que dar um algo a mais. Eh, eu vivenciei altos e baixos ali também na minha família, e isso fez com que eu também identificasse um pouco dessa resiliência que eles tiveram para passar por toda essa volatilidade de sentimento, de emoções. E com relação ao empreendedorismo social, que é algo que eu atuo hoje, eu acho que isso foi uma construção e uma ligação de pontos na minha jornada. Não foi algo que eu já, eh, comecei a empreender com meus 17 anos, pensando em causar impacto social. Ali eu estava querendo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, né. E depois eu fui enxergando que a gente poderia equilibrar as coisas, né, que você pode mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. E que para ser um empreendedor de impacto, você não precisa ser nem missionário nem mercenário. Então você pode, ter uma missão forte, um propósito forte e ao mesmo tempo fazer daquele propósito algo que seja rentável para que ele escale, empregue mais pessoas e cause mais impacto na vida delas.
Então, para você, o que é indispensável, além de você ter um propósito, é conseguir entender onde você quer chegar, né, entender o que que você quer resolver, mas acho que tem um quê de resiliência também, né? Demais, demais. Eh, eu sempre fui curioso, né, então acho que essa é uma habilidade que todo empreendedor precisa ter, né, para desbravar lugares onde outros não desbravaram. Porque para criar algo que, seja fora da curva, você precisa ser acima da média, né. Se as pessoas que empreendem, se os funcionários da empresa, eles estiverem na média, a empresa vai ser a média deles também. Então, eu sempre tive essa inquietude de descobrir, de cavar, de caçar. E nesse momento eu tive que ter muita resiliência para lidar com frustrações, né. E muitas vezes empreender não significa dar sim para todas as oportunidades que aparecem por aí. Muitas vezes você tem que dar não, porque dar não é focar. E focar muitas vezes é importante para trilhar um caminho de um negócio. Uhum. E aí depois que você cria um caminho, cria uma estrutura, é onde você consegue ampliar o seu portfólio de soluções, enfim, mas no começo da jornada, eu acho que o foco é fundamental, a resiliência é fundamental, a curiosidade de você fazer além. E para isso, lá no começo eu passava, eu tinha as dificuldades de encontrar essas referências pela barreira geográfica também, né. Hoje em dia a gente tem uma abundância de informação remota, Uhum. em que você pode conseguir a qualquer momento, em qualquer lugar. E eu acho que isso ajudou demais o empreendedorismo a ser mais popular e menos concentrado em grandes centros. Muito legal tudo que você trouxe. E aí, quando a gente pensa, você trouxe muito sobre a gente ter um foco, porque, né, as oportunidades elas acabam vindo mesmo e a gente tem que entender o que que é estratégico, e o que que faz sentido. Pensando nesse foco, o que que você entende que é um problema relevante? Se uma pessoa tá tentando, tem essa ideia de que quer empreender, se vê empreendendo, como que ela consegue entender o que que é um problema relevante de fato? Tá, tem algumas técnicas para isso, né, mas falando de forma bem didática, entender se existe uma dor grande de alguém e que ela ou outro alguém está disposto a pagar para resolver essa dor. Então, se tem uma dor e se tem gente disposta a pagar para resolvê-la, a gente pode ter um negócio. E aí, para isso, o empreendedor ele tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá conversar com quem sente a dor. E que eu acho que isso é o que falta muito hoje. Muitas vezes a gente desenvolve coisas achando que vai resolver determinada dor, passam um ano ali desenvolvendo e de repente a gente percebe que não era nada disso que as pessoas queriam. Eu gosto de uma frase sobre isso, que falam assim, "Você não pode se apaixonar pela solução que você criou, você precisa seguir apaixonado pelo problema". Exatamente. É isso que você tá É dizendo? exatamente isso. E às vezes a paixão cega e faz com que as pessoas acreditem e elas não queiram desistir. Às vezes você precisa desistir de algo, desistir ou dar não, Uhum. porque o desistir faz você usar o seu tempo, que já é escasso, para focar em outra coisa, que talvez é aquela que vai dar certo. Eu converso com muitos empreendedores, eu mentoro startups também, negócio de impacto social, e algo que eu também aprendi ao longo da jornada foi a ser enxuto desde o começo. Então, a gente leu aquele livro Startup Enxuta, Uhum. que fala mais ou menos que você precisa desenvolver algo que faça progresso e gere valor desde o dia zero, desde o comecinho. Então, vamos supor que a minha dor é deslocar do ponto A ao ponto B. Certo. Então, eu quero resolver esse problema para as pessoas que sentem essa dor de deslocar. E aí o que passa na cabeça dela, vamos construir um carro que seja rápido, confortável e tal, tal. Então, a gente vai passar alguns anos desenvolvendo isso e vai a mercado depois da construção para dizer aqui, ó, agora eu tenho um produto para ali, para resolver a sua dor. E o Startup Enxuta fala muito sobre o mínimo viável. Então, o que é que eu posso construir e gerar valor lá no comecinho? Então, vamos construir um skate. Começa com skate. Com skate, a pessoa se desloca do ponto A ao ponto B.
Resolve o Cansa mais, problema. resolve o problema. Resolve da melhor forma? Talvez não. É tão confortável quanto um carro? Talvez não, talvez não. Não. Não é. Não é. Você cansa mais, e tal, mas você já valida, colhe feedbacks, mede, aprende, constrói uma bicicleta. Da bike, você vai coletar feedbacks, entende que as pessoas, eu quero fazer menos esforço, e aí da bicicleta você transforma numa moto. Uhum. E aí, depois você conversa com os usuários, entende melhor a dor, e aí sim você constrói um carro. Então, do começo da jornada até o final, você está gerando valor, coletando feedbacks, fazendo progresso e resolvendo a dor da pessoa gradativamente. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente quer resolver a dor tentando encontrar a solução perfeita. E tem uma frase que dizem que se você lançou um produto perfeito no mercado, é porque você lançou tarde demais. Faz muito sentido. Uma das coisas que você trouxe, foi que existem ferramentas ou até literaturas, enfim, literatura tem muito agora no mercado, para ajudar a gente a resolver esse problema, tentar colocar esse problema para fora do papel. Você acha que tem ferramentas como o Lean Canva ou alguma outra que são essenciais no processo, na jornada de empreender? Com certeza, com certeza. O Lean Canva é uma excelente ferramenta. Eh, Para ser muito sincero, a gente começou a jornada muito na raça ali, sem entender muita coisa. Depois a gente começou a validar aquilo de uma forma um pouco mais estruturada, né? Chegou em investimento, a gente teve que contratar gente, a brincadeira ficou mais séria, e aí a gente começou a tentar estruturar melhor. Mas eu acredito que as ferramentas, elas são meios importantes para que a gente tire muita coisa da nossa cabeça. Porque o empreendedor borbulha sentimentos e ideias na cabeça o tempo todo. É uma criatividade constante, né? Constante. E no mundo volátil, que você está sempre passando por mudanças, é natural que você não consiga transcrever isso para os outros compreenderem. Sim, Então, eu sempre falo lá na Rentalk que a gente precisa construir base de conhecimento não para a gente, mas para que o outro entenda o que você está fazendo. Né? Então, e aí a gente tem diversas metodologias para poder fazer com que a base de conhecimento fique sólida, que todos conheçam, que a gente tenha estratégias e etapas para validação da solução em determinados momentos da jornada, né? Então, e além disso, determinados indicadores que são importantes dependendo do momento da empresa, né? Então, por exemplo, uma empresa que está tentando vender suas soluções agora e está começando o negócio, talvez ela tenha que se preocupar muito mais com MRR, com custo de aquisição de cliente, do que necessariamente com o churn. uhum, Porque ela ainda está querendo montar a base de clientes. Né? E o churn é algo que é o famoso furo no balde, né? Os clientes saindo e tal. E aquilo, óbvio que indica o quão fricção ou não tem seu produto com o cliente, o quão próximo ou não ele está do cliente, com resolver ou não a dor ele está resolvendo do cliente. E você vai, talvez, trabalhar determinado indicador em um segundo momento. E para isso a gente tem que entender muito de metodologias, de métricas, o que é importante usar. E para isso eu sempre falo assim, antes de colocar a mão na massa para executar, eu acho que a gente precisa buscar as referências, criar a base de conhecimento, uhum. e aí a gente usa diversas metodologias para isso, para que dessa base de conhecimento a gente gere as ações. Né? E fazer algo estruturado, mesmo no caos de uma startup, de um negócio, que muitas vezes está ali tentando sobreviver nos primeiros dias, faz com que você tenha menos dívida técnica para pagar depois no Uhum. meio da jornada. Uma das coisas que você trouxe pra cá, a gente falou sobre as ferramentas e sobre as referências. O que que você e como você entende
que esse empreendimento fica pronto para se tornar escalável, inovador? Você acha que tem alguma virada de chave, assim, que foi substancial? Até trazendo um pouco da sua história, assim, dos seus empreendimentos, se você consegue entender qual que é essa diferença do empreendimento que está andando ainda para se consolidar, até que chegou nessa fase de, não, agora é real, consigo escalar, consigo trazer investidores. Você Tá. consegue ver essa virada de chave? Tá, a virada de chave ela não é padrão para todo tipo de negócio, né, porque eu poderia falar que, quando você atinge tantos mil usuários, significa que você já está maduro o Uhum, suficiente. Mas usuários, têm diferentes tamanhos, diferentes tickets, eh, tem o tempo que você leva para adquirir esses usuários também, então tem muitas variáveis. O que é que eu vejo? Existe o vale da morte das startups, né, que é você tem um gráfico entre tempo e grana, sim. né. Então, você vai subindo esse vale, né, e aí ganhando um pouco de dinheiro com os early adopters, que são os primeiros usuários, aqueles amigos, colegas, aquelas pessoas que você mesmo vendeu como empreendedor, e que eles compram a sua solução muito mais cedo do que a média, e que são pessoas também muitas vezes dispostas a usar um produto que tem algum defeito em Uhum, prol de ser o primeiro a usar. E aí você sai escalando e você ganha uma determinada receita com isso. A partir dali tem um pico, que esse é o mais perigoso, que é você conquistar os usuários e os clientes que estão fora do seu ciclo de networking. Que estão fora desse perfil de early adopter. Ou uhum. seja, são aqueles que são mais conservadores, que vão fazer mais perguntas e que não compram qualquer coisa de imediato, Que vão questionar até que a vão sua solução, né? questionar mais a sua solução. Nessa fase, se você conquista esses clientes, você não cai no Vale da Morte, tá? E aí você constrói uma ponte, né, para passar pelo Vale da Morte e Uhum, depois você começa a crescer e escalar. Nesse Vale da Morte é quando você cruza a linha do dinheiro que fica negativo. sim. Então você tá com um saldo bancário negativo, tá precisando fazer um empréstimo, tá precisando até captar investimento. Muitas startups captam investimento nesse momento do Vale da Morte. Só que o problema é que quando você está desesperado por grana, é a pior hora de você captar o investimento. Porque muitas vezes você vai fazer um mau negócio. Porque o tempo está jogando contra você. E ali é um momento de você ir a campo, de desenhar o melhor produto, de fazer as melhores vendas, de validar a sua solução e tentar entender se a dor que você está resolvendo é uma dor real mesmo, né? E aí cruzou esse vale, como é que eu acho que faz sentido cruzar esse vale? Indo a campo, vendendo, construindo um produto melhor e olhando para quem cruzou esse vale, que são as referências. E eu quero ressaltar muito essa busca de referência. E o que é que eles fizeram para ultrapassar esse vale? Então, são empresas que já passaram pelas mesmas dores que vocês, que tiveram as mesmas aflições. E, e essas pessoas são muitas vezes mentores que ajudam a gente nessa jornada. Então, como Red Talk, eu tive o privilégio de participar de 8, 9 programas de aceleração. E eu Demais. posso contar um pouquinho mais daqui a pouco sobre eles. E cada um ensinou alguma coisa e me trouxe mentores que me ensinaram muita coisa ao longo da jornada. E disseram, Ronaldo, eu já fui por aqui e esse caminho não deu certo. Pode ser que para você dê, pode ser que nesse momento dê, mas entenda que isso aconteceu comigo. Uhum. Então isso faz a gente ganhar um tempo e, no final das contas, economizar uma grana que faz a gente trilhar um caminho talvez mais próspero para que o negócio dê certo. Então acredito que entendendo o quão próximo a distância está desse vale e sabendo como criar essa ponte para passar do vale, que é busca de referências lá na frente, quem ajudou lhe puxar para outro lado, e você também não vai ficar parado ali esperando alguém lhe puxar, né? Você Uhum. entrar em ação para fazer o negócio sair da bolha dos early adopters. Achei genial a colocação, obrigada por ela. Acho que você trouxe um ponto muito legal para falar quando a gente fala de empreendedorismo, porque aqui no Brasil agora o que a gente chama de ecossistema de inovação está fervilhando, né? São startups que estão crescendo muito, com soluções super legais.
E quando a gente fala sobre empreendedorismo ou sobre startup, a gente fala sobre validação do problema, como que a gente realmente vê que o problema é relevante do jeito que a gente está falando, sobre o crescimento, fase de crescimento de uma startup e a fase de escala. Você consegue trazer, pelos empreendimentos que você teve, quais foram os maiores desafios de cada uma delas? Então, como que foi, seja na Rentalk ou em algum empreendimento anterior, a fase da validação, depois a fase de escala, quais foram os desafios em cada uma dessas fases? Tá, eu acho que a gente teve muitos desafios, vou tentar lembrar de alguns. Mas eu acho que lá no começo era desenhar um mínimo produto Viável, viável, sim. encontrar os primeiros compradores, quem tivesse disposto a pagar, validar o modelo de negócio ali e tentar entender se aquilo podia dar certo, né? Ao mesmo tempo, sobrevivendo na escassez. Escassez de mão de obra, né? Escassez de dinheiro, talvez até de ferramentas. Hoje a gente até vive num momento de muito mais abundância, né? Então tem muito mais ferramentas gratuitas, muito mais possibilidades de captação de investimento, que não necessariamente seja de investidor, mas também de subvenções, enfim, editais. Então aquele era o momento. E outra, mais difícil ali era eu ter um negócio que ainda não consegui me pagar bem como empreendedor Uhum. e eu apostar nele. Né? Então, como que. Porque a gente precisa sobreviver. E Sim, meus sócios tinham os empregos deles. Eu tinha minha empresa. Então, qual era o ponto da gente focar 100% em mergulhar na Handtalk? Né? Esse era um desafio. Então, era como. E eu acho que é um desafio de muitos empreendedores. E os empreendedores, muitas vezes, eles fazem um negócio part-time, né? sim. E empreendedor part-time não consegue ter sucesso. Porque você não consegue focar, você não consegue mergulhar. Então, você tem que estar por inteiro lá dentro da sua empresa. Então, eu acho que esse era o maior desafio. Equilibrar ali as relações de sobrevivência pessoal e sobrevivência da empresa. Depois disso, a gente percebeu que o produto funcionava, que existiam empresas dispostas a pagar, só que a gente tem que criar um portfólio, né? E a gente tem que trazer os primeiros grandes clientes. E naquela época, eu lembro que eu estava conversando com o Magazine Luiza, que é nosso cliente há 10 anos. E eles falaram, quem são os seus clientes? E eu praticamente não tinha cliente do porte do Magazine Luiza. E muitas vezes um cliente precisa dessa, que a gente chama de prova social, Sim. que é olhar e dizer assim, o que é que me faz confiar mais nessa empresa a ponto de eu querer comprar esse produto. E a gente usou uma estratégia que eu acho que foi muito legal. Ao invés de eu dizer que não tinha nenhum cliente e que ele ia ser o meu maior e tal, talvez a gente entrar numa negociação meio que complicada, onde a gente ia estar muito inferior naquela discussão. Eu disse, vocês têm condições de ser o primeiro e-commerce acessível do país com a nossa ferramenta. Então, vocês têm a possibilidade de serem inovadores e serem pioneiros no uso dessa solução. Então, ao invés de falar que eu não tinha ninguém, eu mostrei a possibilidade, o lado positivo deles serem os primeiros do segmento deles a terem acessibilidade com a nossa ferramenta. E aí a gente virou um pouco o jogo, né? Outra estratégia que eu usei nesse momento foi dar gratuitamente a licença da nossa ferramenta para alguns sites, né? Para quem não conhece, a gente tem um plugin de acessibilidade para sites. Então, tem Libras e outros recursos assistivos que fazem com que pessoas com deficiência naveguem melhor naquele site e as empresas cumpram legislação. Naquele momento, eu doei esse plugin para algumas empresas que para a gente era interessante estar, para Uhum. criar um portfólio e assim também reforçar a nossa prova social. Boa parte dessas empresas viraram nossos clientes depois também. Então, naquele momento a dificuldade era como fazer as primeiras vendas relevantes para o negócio. E a gente construiu esse portfólio. E aí, passando nisso, hoje a gente tem mais de 1.000 empresas como clientes, né, na Rentalk. E o grande desafio agora nessa etapa de scale up ali, de escalar, é a etapa internacional que a gente está tendo, está dando outro friozinho na barriga de ir para outro país, entender cultura lá.
entender se o nosso produto no Brasil ele se adapta bem lá ou se a gente precisa modelar ele de novo para adaptar à cultura de um outro país. E viver a dor do crescimento, né? Mais pessoas, eh, como evitar ruídos de comunicação que a gente tenha lá dentro da empresa, porque antigamente era eu falando para o cara lá na ponta, Uhum. né? Com 30 pessoas, hoje somos 130. Então, como que a gente pode evitar com que haja o telefone sem fio ali da Sim, comunicação dentro da empresa? Porque boa parte dos ruídos dentro da empresa é de comunicação. E a gente está aqui para resolver um problema de barreira de comunicação, só que entre surdos e ouvintes. sim. E se a gente não resolve também o nosso, a gente tem um problemão. Então, eu acho que é como crescer e manter ágil e eficiente. Talvez esse é um grande desafio de uma startup que já está numa maturidade como a nossa. Legal. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais na Talk agora, e aí eu queria que você contasse brevemente como que foi a ideia, da onde surgiu essa ideia, da onde que surgiu a Talk, para a gente conseguir entrar mais a fundo nos desafios da sua jornada na Talk. Pode ser? Você pode contar Claro, pra claro, gente? vamos lá. Eu vou voltar no tempo, tá? Há 16 anos, lá em 2008. Eu, eu era estudante de Ciência da Computação, Universidade Federal, lá em Alagoas. E eu amava tecnologia, mas talvez minha praia não era programar, desenvolver. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com comunicação de alguma forma, criando sites. E nesse tempo eu descobri o mundo da comunicação social e tal. Foi engraçado porque aquela história da insistência e tal. Eu, eu já sabia que eu queria cursar comunicação social, só que eu não conseguia transferência para o outro curso, De ciência da computação para comunicação, você para disse? comunicação. E eu ligava todos os dias para a secretária da outra faculdade para tentar transferência. Ela já sabia meu nome só de eu falar alô. E ela, oi, Ronaldo. E aí, conseguiu a vaga? E teve um certo dia que ela conseguiu. E ela disse, ó, quer começar agora a fazer as aulas, né? Porque tinha um mês que já tinha começado as aulas. E eu digo, quero, tô doido para começar. Cheguei lá na aula, no primeiro dia de aula, o professor passou um desafio de criatividade envolvendo comunicação. Eu queria puxar a tecnologia, que era algo que estava fresquinho para mim, tinha acabado de sair de um curso. E, e disse, cara, eu quero fazer esse projeto para ajudar as pessoas de alguma forma. Comecei a investigar. Cheguei nas pessoas com deficiência. Vi que já tinha muita coisa desenvolvida para pessoas cegas, leitores de tela e tudo mais. Vi que já tinha muita coisa desenvolvida para pessoas cadeirantes, que era muito mais hardware do que software. E quando eu cheguei no universo das pessoas surdas, eu vi uma barreira gigantesca de comunicação entre surdos e ouvintes. E eu fui na Associação de Surdos e perguntei para eles: me conta mais sobre a sua dor, aquela história da dor. E eles falaram: eu não consigo me comunicar com meus pais, porque eles só falam português e eu só me comunico em Libras. Quando eu saio de casa, esse problema é maior. No trabalho, na rua. É... E ali eu fiquei tentando entender a dor deles. E basicamente é estar num país que fala português e que deveria ter Libras como uma segunda língua oficial, né? Mas isso não existe na realidade. Exato, os lugares não estão acessíveis. E é como se viver para eles fosse viver como estrangeiros no seu próprio país. E ali eu comprei essa dor para mim. Eu digo, eu nem tinha a pretensão de criar um negócio ainda. É aquele negócio, antes de pensar no negócio, pense na dor e no problema e como você pode solucionar, e os mecanismos que você tem para solucionar. Voltei para a faculdade, comecei a desenhar o projeto e mostrei para eles depois. E eles disseram, pô, isso é incrível, mas eu acho que isso não. Para eles, você diz a associação que você Associação de foi surdos, visitar. exato. Meu Deus. Eu acho que isso aqui é impossível de ser feito. Porque traduzir automaticamente em língua de sinais, em tempo real, é muito complexo. E eu disse, deixa eu tentar.
E a ideia surgiu de você misturar a comunicação, que seria na língua de sinais, mas com a tecnologia, e aí surgiu aí essa ideia da tradução. Exato, é como se fosse um Google Tradutor para a língua de sinais. Então Legal. você digita, você fala algo, você tira uma foto e o tradutor, o Hugo ou a Maia, que são os tradutores virtuais, eles traduzem automaticamente via IA e tudo mais. Antigamente nem era com IA, e eu vou contar um pouquinho dessa jornada também. E aí, naquela época, 2008, quem dominava o mundo dos smartphones era BlackBerry. Então, assim, era outra vida, né? Outra realidade, aquele teclado enorme. E aí, o tempo se passou, eu me formei em comunicação, eu tinha montado minha agência de comunicação, inclusive eu fazia gestão de rede social em 2010, por aí, de Orkut, das empresas, né? Algumas pessoas não vão nem saber o que era Orkut, mas era o antecessor do Facebook, né? Que já também ficou um pouquinho velhinho, mas eu sempre tentava puxar algo que envolvia tecnologia, inovação, mundo digital. E aí me formei, essa empresa estava dando super certo, a agência, até que um dia um amigo meu me procurou. Disse, Ronaldo, eu acabei de fazer um curso de desenvolvimento de aplicativos, tô doido para desenvolver um app, e você é um cara criativo, eu queria fazer algo junto com você. E, cara, eu tenho uma ideia que tem 4 anos, que está guardada, e que eu queria colocar em prática, eu acho que vai ajudar muita gente. E aí, imediatamente, ele foi lá, a gente conversou, viu que precisava de mais alguém que entendesse de 3D, de personagem, para criar o personagem. Trouxemos o Tadeu, que estava voltando do Canadá, estava trabalhando com efeitos especiais lá para filmes, o cara muito bom. E nós três nos juntamos em 2012 para criar o protótipo que seria apresentado 2 meses depois de um desafio de startups. Olha só. E a gente aproveitou aquele desafio para validar também com o público, né? Era a primeira vez que a gente apresentava publicamente ali num palco a Handtalk. Então a ideia em si tinha 4 anos, mas vocês maturaram ela em 2 meses? Em 2 meses a gente conseguiu construir um mínimo produto viável. Mesmo sem a técnica, olhando para Aham. trás, a gente fez o dever de casa ali, que era criar rápido para poder ter uma validação o quanto antes. Naquele evento, tinham investidores na plateia e eles resolveram aportar e investir no nosso negócio. E ali foi onde a brincadeira ficou séria. A partir daquele momento não era mais uma ideia, a gente tinha que abrir uma empresa, a gente tinha que cumprir o que a gente prometeu, que era lançar o aplicativo oficialmente 12 meses depois, já em 2013. E foi super desafiador, porque a gente estava como se estivesse numa mata fechada, com um facão na mão, cavando a nossa trilha, sem bússola, sem tantas referências. E pra gente foi super desafiador, mas super motivante, porque foi ali que a gente criou casca para poder conseguir criar essa trilha. E aí, nesse meio tempo, no comecinho da Rentalk, desde a primeira apresentação em público esse investimento, até 6 meses depois, a gente ganhou uma porrada de prêmio. A gente ganhou no Rio, a Rio Info, depois a gente foi para Abu Dhabi, ganhou um prêmio da ONU, melhor aplicativo social do mundo, concorrendo mais 15 mil aplicativos, 100 países. E quando a gente voltou lá, quase que os caras não deixavam a gente voltar pro Brasil, queria que a gente ficasse lá em Abu Dhabi. Aí vem algo que eu acho que é uma armadilha, pode ser uma armadilha ou uma estratégia para os empreendedores. Que é a mídia, a fama. Quando a gente voltou, tava lá o Fantástico entrevistando a gente, eu fui para quase todos os programas de TV, tava nas capas de jornal, de site, de revista, e naquela hora, muitos empreendedores acham que o jogo já está ganho, né? E aí você viver dessa espuma é, é, é muito delicado e porque uma hora essa espuma sai. E aí você tem que ter algo para poder, de fato, resolver o problema. E eu não estava ali para aparecer na mídia, para ganhar Uhum. prêmio. Eu estava ali usando os prêmios como estratégia para que a gente tivesse divulgação suficiente para que a gente fosse conhecido, porque se eu precisasse pagar por toda aquela mídia naquele momento, ia custar muito caro. Muito caro. E ao mesmo tempo eu estava validando a nossa solução com mais pessoas, conhecendo mais gente, apresentando, coletando feedbacks, melhorando.
Ou A seja, desculpa te interromper, mas é aquilo que você falou sobre se manter conectado ao seu propósito e, ao mesmo tempo, ter estratégia para entender o que que você pode falar sim ou não e aproveitar dessas oportunidades que você falou, por exemplo. Então a mídia acabou sendo uma oportunidade para você, era algo que você precisava, e aí quando apareceu você falou: "Não, tudo bem, vou usar para validar, já que eu preciso validar meu produto, mas sem esquecer que meu propósito aqui é outro". Exato. Não desviar da sua rota, assim, do seu propósito. É porque vão aparecer muitas oportunidades que vai fazer você desviar e ir para outros caminhos. Então, assim, você tem que ter muito claro o que é que você quer. E como um bom publicitário, eu usei a mídia ao meu favor. Sim. E eu usava para os meus clientes na agência, agora eu estava usando para mim mesmo, né? Então, tudo que tinha de edital, de premiação, tal, a gente tava lá, fuçando, caçando, porque o máximo que a gente tinha era um não. A gente perder, tudo bem, perdi aqui meia hora preenchendo um formulário, né? Então, aquilo ali fez com que a gente utilizasse de forma estratégica. Então, foi assim, um furacão que passou na Rental os primeiros 6 meses, de muitos prêmios, muita repercussão, antes mesmo do produto ser lançado oficialmente. Uhum. E aí vem aquela frase famosa do tio do Homem-Aranha, que fala quanto maiores são seus poderes, maiores são Hum. suas Sim. responsabilidades, que a gente falava um com o outro, olha, cara, agora a gente tem uma responsabilidade grande de fazer bem feito, porque a gente está prometendo para o mundo todo que a gente vai lançar. E esses prêmios todos confiaram na gente. E aí, em fevereiro, a gente voltou de Abu Dhabi. No meio do ano, em junho, julho, agosto de 2013, a gente lançou oficialmente o aplicativo, né? Já tem mais de 10 anos. O aplicativo, como eu falei, é um Google Tradutor para língua de sinais. Então, tem um personagem, você digita, fala, fotografa algo e ele traduz em tempo real. Naquele momento, choveu depoimentos, assim, pessoas que estavam usando o aplicativo desde para comprar um galeto lá, o cara diz, olha, eu vendi um galeto aqui para pessoa surda usando o aplicativo, que massa. Até um médico que ajudou a salvar uma vida utilizando o aplicativo, porque não tinha intérprete na madrugada, na emergência de um hospital naquele momento, e chegou uma pessoa surda lá se queixando de dor. Então, aí a gente entendia o poder do impacto que a gente estava causando. Não era só números de downloads, né? Hoje tem 8 milhões de downloads, mas por trás de cada download desse tem histórias, vidas, pessoas que estão melhorando o seu relacionamento com outras, inclusive com seus familiares em casa, com um aplicativo, né? Que está ajudando a fazer essa intermediação. Mas nem tudo são São flores. flores e teve também os momentos complicados, né? Enquanto a gente estava lá em 2013, 14, bombando com o aplicativo, cheio de histórias para contar, a gente estava com a conta negativa. Eu ia justamente perguntar, né, você falou que a gente conseguiu, usar os editais e os prêmios a favor da Talk. Aí eu fiquei pensando assim: "Tá, mas como que eles validaram o modelo de negócio por trás da Talk? Cadê os precalços?". Foi na raça, suando muito. O aplicativo, ele é gratuito, né? Sempre foi gratuito. Hoje ele tem um modelo de assinaturas, mas o nosso objetivo sempre foi manter o aplicativo gratuito para quem não pode pagar, porque as Uhum, pessoas surdas precisam de uma ferramenta como essa. Então, como que a gente ia criar um modelo que fosse justo com os outros e com a gente, sim. né? E esse ponto foi difícil. E aí foi em um programa de aceleração, a gente passou pela Artemisia, foi o primeiro programa lá em 2013, que a gente percebeu que poderia ter um modelo de negócio para o produto que a gente queria lançar, que era um plugin para sites. Então, o que foi que eu percebi? E aí essa questão da conversa com as pessoas que usam, Uhum, sentir a dor do outro. É, muitos surdos têm dificuldade de compreender a língua escrita do seu país, né? Eles aprendem a ler e escrever pela fonética, ouvindo e a gente, né? Os ouvintes aprendem a ler e escrever pela fonética e os surdos, como tem essa questão de não conseguir ouvir, tem dificuldade muitas vezes de aprender o português. E tem muitos outras questões envolvendo educação e ensino que prejudicam o uhum. surdo conseguir aprender como ele deveria. Por conta disso,
os sites estavam offline para pessoas surdas que utilizam língua de sinais, porque estava tudo em português. Então eu pensei, que tal se eu colocar um plugin lá, que a pessoa surda abra esse plugin, a janelinha lá de Libras, e ele clique no conteúdo e o Hugo ou a Maia, naquele momento só existia o Hugo, traduz esse conteúdo automaticamente, dê autonomia, e o surdo sabe o que está acontecendo no mundo. Inclusive na pandemia, a gente doou gratuitamente o plugin para portais de notícia porque os surdos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Meu Deus. Se para a gente era difícil entender o que estava acontecendo, imagine para as pessoas surdas em que informação chegava para elas cheia de ruído. Então a gente teve essa missão também de distribuir o plugin lá. E esse plugin, a gente começou a dizer, pô, peraí, existe uma lei, né, de acessibilidade, Uhum. existe um público gigantesco que quer ter acesso à informação, aos produtos, enfim, das empresas, e que é de milhões de pessoas. A gente esquece que as populações minorizadas, elas continuam tendo poder aquisitivo, né, e elas não são vistas. Ficam invisíveis. E às vezes você vê empresas brigando por uma fatia tão até menor do mercado, Sim, brigando ferrenhamente, e esquecem que elas podem ser mais diversas e comunicar com o público diretamente e que elas não estão olhando. E na surdez, as empresas não entendiam essa dor. Aí a gente criou um modelo que elas pagavam uma assinatura para ter o plugin no seu site. O surdo acessava de graça o site, né? Com uhum. a ferramenta dentro do site. E elas pagavam porque elas queriam alcançar um novo público, elas queriam cumprir uma lei e elas queriam cumprir com responsabilidade social, aquelas que têm isso mais forte. E aí foi quando nasceu o plugin para sites. E ali nasceu um produto que iria bancar a HandTalk pelos próximos anos, que conseguiu equilibrar bem o lado de fazer a HandTalk crescer financeiramente e ao mesmo tempo ela ter um modelo justo, que quem paga são as empresas e as pessoas surdas têm acesso sem precisar pagar nada. O modelo demorou a tracionar ali em 2014, 2015, 2016 já estava mais tracionado, com grandes empresas no portfólio, e a gente conseguiu cruzar essa outra linha ali. Talvez esse foi o nosso Vale da Morte, 2014. Foi quando a gente não tinha um modelo para pagar nossa conta, onde faltou dinheiro no caixa. Uhum. E onde a gente disse, cara, vamos tirar o coelho da cartola agora e fazer as apostas que a gente tem que fazer. Chegou uma hora que a gente disse lá em 2014, um ano depois de ter lançado o aplicativo, ó, tá todo mundo elogiando, dando depoimento, a gente tá resolvendo a gente tá resolvendo um problema, só que a gente não tá capturando o valor da resolução desse problema. Porque tinha gente que tinha aquela dor, tinha alguém que a gente não sabia que estava disposto a pagar, mas não era essa mesma pessoa. E aí a gente criou o modelo B2B2C, né? Então, Sim. para o plugin, eu resolvo a dor das empresas que resolve a dor do usuário final. E isso é um desafio, quando você acaba resolvendo o problema que há no mercado, só que ainda não achou quem que vai bancar essa resolução, né. Quando a gente tem mais de um cliente, que é o caso da Renditalk aqui. Exato. E as empresas, elas nem sabiam que elas tinham essa dor. Porque elas não sabiam que elas não conseguiam se comunicar com surdos. Elas achavam que estava tudo bem. Quando eu falava, elas, não, você está inventando, isso é história. Surdos conseguem acessar tudo, conseguem ter informação, todo surdo lê legenda, todo surdo consegue navegar no meu site. Eu digo, não, cara. Então eu tive que fazer um trabalho educativo com as empresas. E uma coisa que eu vi do Gui Junqueira, que é parceirão, é que ele falou assim, toda startup é uma startup de educação. E a gente virou uma startup de educação ali, tendo que educar o mercado sobre acessibilidade digital. Foi ali que a gente criou também o Link Festival, que é o nosso evento anual de acessibilidade digital, onde a gente traz as maiores referências no mundo para falarem sobre boas práticas de ter um mundo mais acessível, diverso e inclusivo. E aí, já fizemos algumas edições, vamos para a 8ª edição. E ali eu comecei a fazer o mercado entender que a acessibilidade tinha que ser vista como estratégia, como oportunidade e não como filantropia. E aquela história do nem mercenário nem missionário. Talvez em algum momento da Rentalk eu estava vendendo ela como uma ajuda para os surdos. Uhum. Só que quando a empresa olha assim, é uma ajuda para os surdos e para mim.
né? Por que que eu vou ajudar Por que afinal, que eu vou né? ajudar? Como é que você vai me ajudar? Então eu lembro que eu estava conversando com um diretor de um banco e, e o cara até se emocionou na reunião, assim. A história que a gente tem de impacto é muito bonita. E ele se emocionou, me abraçou, pai, e depois ele mandou uma mensagem para mim dizendo que o filho dele tinha baixado o aplicativo também e que tava encantado. E eu, pô, vendi para esse cara já, né? Assim, o plugin pro site Uhum. desse banco, deu tudo certo. E o que aconteceu foi que passou um dia, passou uma semana, passou um mês, e esse cara não me deu mais retorno. Por quê? Talvez ele foi pego pela emoção, depois veio a razão, e ele começou a se questionar e o que é que a empresa ganha com isso e como é que tal. Então ele via a gente como sendo meio que uma empresa boazinha que estava fazendo bem pro mundo e que merecia um abraço. Mas eu não estava querendo só um abraço. Eu estava querendo também um abraço, mas eu também queria cliente, né? Porque Uhum. a gente é um negócio de impacto social. Então a gente tinha essa palavrinha chamada negócio no começo, que precisava fazer a balança equilibrar e a gente ser sustentável. E naquele momento eu percebi que eu estava vendendo a Rentalk muito mais como uma ajuda para o surdo e muito menos como uma oportunidade para as empresas. Eu gosto muito de uma fala que é assim, o que justifica o meu investimento? Quando a gente pensa no como a empresa vai comprar algo, né? E eu acho que é algo que o empreendedor tem que ter muito em mente. O que que vai fazer a empresa justificar o investimento em mim, no meu negócio, na minha solução? Você acha que isso faz sentido? 100%, 100%. Se colocar no lugar do outro. Eu me coloquei no lugar do usuário Uhum. e eu estava agora tendo que me colocar no lugar do cliente, né? Para tentar entender qual era a dor dele. Por que que ele não enxergava essa dor? Quais eram as perguntas que ele fazia na cabeça dele que ele queria que eu respondesse. Então ali a gente começou a montar uma estratégia de mostrar acessibilidade como oportunidade de se conectar a um público que estava sedento para poder se relacionar com aquela marca. E que outra coisa, uma vez que você é acessível, uma vez que você é diverso, que você é inclusivo, você não impacta só aquela pessoa diretamente, mas pessoas ao redor dela. Então, no caso dos surdos, você impactava o irmão, o pai, a mãe, que iam passar a olhar para aquela marca como uma marca que se preocupa com alguém que ela ama. E aí você vai ser, talvez, muito mais sensível e fiel, talvez, àquela marca, do que você seria com a outra que não está nem aí para o seu filho que é surdo, por exemplo. Uhum. Então, esse foi um momento chave para a gente. Foi um momento de calibrar modelo de negócio, calibrar discurso e mostrar o real valor que a gente tinha para entregar para as empresas também. Naquele momento, a gente estava passando por um programa de aceleração no Google, no Vale do Silício. Eram 8 startups da Índia, 8 da Indonésia e 8 do Brasil. E dessas startups, das 8 brasileiras, tinha a Rentalk, a principal concorrente dela, sentada lado a lado, numa mesa do lado da outra, tendo que falar para os seus mentores que estavam lá os seus problemas. Praticamente um ouvindo dos problemas do outro. E, e lá, chegando lá, né, o pessoal do Google disse: por que vocês não se juntam, né? Vocês estão fazendo algo muito parecido. A gente ficou meio assim. Só que eu pensei, pô, são 3 fundadores aí, 3 aqui, muito dono para pouca empresa, né? Sim. Empresas pequenas ainda. E aí eu falei alguma coisa assim, cara, se você quiser vender, eu compro. E aí ele se assustou assim, né? A gente pequena, ele, pô, como assim? A Intalk vai comprar a gente? E aí, passou alguns meses, eu já tinha até esquecido da, da Da proposta que eu proposta. fiz. Ele me ligou: Ronaldo, a gente tá disposto a vender. E aí eu acho que quem caiu para trás fui eu naquela hora, porque eu não. A gente tinha grana para pagar. Uhum. E aí eles fizeram uma proposta deles, e eu digo: peraí, que eu acho que dá. Deixa eu pensar aqui. Tinha plano A, plano B, plano C. O plano A era, tipo, tem um prêmio lá em Puebla, mais um prêmio ajudando a gente. Lá, 1 hora da cidade do México. Uhum. E esse prêmio dava uma boa recompensa financeira. E ele, cara, eu vou usar o prêmio para exposição e para ajudar, talvez, a pagar os caras.
Fui para lá, pro México, treinando apresentação em inglês, todo dia aqui, né, para calibrar o pitch certinho. E aí chegou na noite anterior, o cara chegou lá e disse: pô, temos uma ótima notícia. A TV Azteca, que é a TV, tipo a Globo do México, Uhum. vai transmitir ao vivo a premiação. Só que tem um porém, ela vai ter que ser em espanhol. Ai, meu Deus, apresentação em inglês. E aí na hora, eu pensei em desistir. Eu digo, não, vou voltar pro Brasil, já era, porque eu não vou conseguir. Passei a madrugada mudando a apresentação e tal. Era um auditório para 2.000 pessoas. E eu digo, cara, eu tenho. Para que a Rede Talk dê certo, a aquisição deles é importante. Então eu fui fundo. Aquela história, tipo, a maioria teria desistido. A maioria teria dito que não dava. E aí eu lembrei um pouco de espanhol que eu conhecia e apresentei. E a gente ganhou o prêmio, chamado Gifted Citizen. Eu levantei o checão assim numa foto para os meus sócios e disse: olha, a primeira parcela dos caras está paga. E a gente comprou a Prodef, dividimos em algumas suaves prestações, não tão suaves assim, e a gente conseguiu, inclusive, comprar eles, pagando com contratos que eles mesmos tinham já na mesa e que a gente conseguiu renovar bianuidade, 3 anos, e receber antecipadamente para ajudar no pagamento. Então, assim, tivemos jogo de cintura para lidar com a situação que era totalmente desfavorável. Gente, se você fosse olhar racionalmente, talvez ele não tinha como fazer isso. Mas empreender é isso, é enxergar além, é fazer algo que os outros não estão pensando, sair do convencional. E é cavar mais fundo do que a média. Naquele momento, a gente voltou para o Brasil, compramos a Prodef, passamos 2 anos integrando as ferramentas, e o cliente que eu tinha perdido lá, que a Prodef tinha ganho, porque depois ele fechou com esse cliente, a gente recuperou com Olha a compra só. deles. Então ali a gente conseguiu ter uma boa estratégia ali de crescimento, onde o cenário não se demonstrava favorável, talvez. Mas é isso, empreender é remar contra a maré o tempo todo. Dificilmente o vento vai estar soprando a favor. E aí é você atingir maturidade para poder lidar com essas adversidades e encontrar os melhores caminhos, porque a gente está aqui não para se livrar de problemas. Não, A gente está aqui para resolvê-los, exatamente. né? Saber como lidar com eles. E os problemas não só são do nosso usuário, nosso cliente, mas os problemas são nossos Da também, nossa realidade, né? pessoais, Sim. profissionais. Então, eu acho que esses fatos me ajudaram muito, ajudou Tadeu, Carlos, meu sócio, a, a criar essa casca empreendedora que é importante para a gente lidar com tudo isso. Eu achei muito legal o que você trouxe, até encaminhando para o nosso final. Você trouxe que tiveram algumas dificuldades. A questão de não ter referência, porque você estava fazendo algo novo no mercado que ninguém tinha feito ou fazia de outra forma, que eu acho que é uma dor de vários empreendedores. A gente tá aqui tentando fazer coisas novas ou coisas diferentes do que já é feito, né? Por mais que não seja tão disruptivo. Você trouxe também a questão de ser um mercado que não estava educado. Você tinha que educar o mercado para conseguir fazer a tua empresa crescer. O que que você dá de conselho nessas situações que vão aparecer? Porque eu acho que o empreendedorismo traz muito disso, né? Situações adversas, cenários que você não está preparado, até no sentido de mercados que nem sabem que tem a dor. Qual conselho você dá nessas situações de, pô, tô fazendo algo novo do zero, tô adentrando um mercado que ainda não sabe que eles têm o problema que eu tô resolvendo? Que dica que você dá? Bom, em resumo de muita coisa que eu já falei aqui também, mas é tirar a bunda da cadeira e ir lá na rua conversar com o usuário. Eu acho que isso é importante. Sentir a dor que ele sente. Eu senti um pouco da dor que as pessoas surdas sentem, mesmo sem ser surdo. Uhum, Então, eu acho que o segundo ponto é focar. No começo, ninguém escala com muita coisa de uma vez só. isso é importante. Então, muitas vezes os empreendedores querem fazer tudo ao mesmo tempo e é muito fácil você ser iludido por clientes que dão ideias para você e você acha que... Então, tente ver se aquela ideia que aquele cliente está dando,
ela se aplica a outros milhares ou centenas ou dezenas de clientes também, porque aí você tem como replicar isso. Porque a startup ela nasce para ser escalável. Uhum. E se você cria soluções muito customizadas no começo, você é impedido para escalar. Você não consegue escalar. E outro ponto é que foco. Eu acho que os grandes negócios, vários empreendedores que eu vi que tinham grandes ideias e que a startup hoje está fechada, o problema não era a ideia ser ruim. Uhum. Muitas ideias eram muito boas. O problema era eles conseguirem ter resiliência suficiente para lidar com esses primeiros passos da jornada. Porque a gente ainda vive um empreendedorismo de startup de muita espuma, onde a gente vê só cases de sucesso, mas não Uhum. vê os cases de fracasso. As pessoas não falam sobre eles, né. Não falam. Hoje, para mim, é muito mais fácil falar porque eu já passou por isso, né? Mas quanto você está passando, é muito difícil. Então, os caras acham que vão ter uma ideia hoje, daqui a 6 meses já vão estar ricos. Uhum. E você não tem que... O propósito de ser empreendedor é ficar rico, né? Entendeu? Por que você quer empreender? Porque eu quero ganhar grana. Então, assim, dizem por aí que empreender é a forma mais burra de se ganhar dinheiro. Porque você vai ganhar mal no começo, a chance de ter fracasso é muito maior do que ter sucesso. As estatísticas dizem isso. Poucas empresas passam de 5 anos de vida. Uhum. Mas quem tem no sangue o empreendedorismo consegue ultrapassar essas barreiras. E, e eu tenho isso, sempre tive isso desde os 17 anos, quando eu comecei a empreender. Então, tem pessoas que estão ali numa aventura. E eu acho que é importante você saber dar real no começo. Quando eu converso com os empreendedores que eu mentoro, eu falo a real no primeiro dia. Primeiro encontro, eu falo tudo de ruim que aconteceu na startup. Digo, ó, se vocês querem empreender, vocês precisam saber que isso e aquilo provavelmente vai acontecer com vocês. E se vocês acham que devem desistir, talvez o momento é agora. Porque essa jornada vai ser difícil, estressante, você vai passar por muitos altos e baixos, você vai ter uma grande escalada para fazer até você conseguir fazer sua startup encontrar um espaço que você desejaria no mercado. E, consequentemente, isso lhe satisfazer também. E aqui uma outra dica assim, para empreendedores também que estão começando é que seria muito legal se a gente tivesse mais empreendedores sociais no mundo. Porque a gente tem muitos problemas da sociedade, do planeta, das pessoas, a gente precisa resolver esses problemas que muitas vezes o nosso governo não consegue resolver, as instituições públicas tentam resolver, mas ainda existem problemas sociais graves e que o empreendedor social ele consegue ter agilidade para resolver muito mais rápido e de forma até bem eficiente. E que se o Brasil talvez é um dos países mais difíceis de se empreender, ele tem a grande vantagem que a gente tem um monte de dor de gente por aí pra gente poder resolver. Eu estava pensando exatamente isso, que é, além de ter muitas dores para serem resolvidas, são dores que não são vistas. Ou seja, a concorrência vai estar mais baixa, porque ninguém está resolvendo o problema. Exatamente, exatamente. Então, encontre o seu lugar no meio de tudo isso. Acho que a gente tem que encontrar o nosso lugar e tem uma ferramenta chamada Ikigai, né, que ela une um pouco do que o mundo precisa, do que você se satisfaz, né, do Uhum. que dá a grana. Então você junta isso tudo numa coisa só para tentar entender o seu propósito. Eu acho que esse é o ponto, entender o seu propósito no mundo, por que que você está aqui. E eu quero sair desse ciclo em algum momento da minha vida, olhando para trás e dizendo que eu fiz algo que gerou um legado para o mundo e que ajudou pessoas e que eu posso contar para as minhas filhas e que eu abri uma trilha e que essa trilha outras pessoas vieram atrás e trilharam e deram continuidade a isso porque a gente teve a coragem e a ingenuidade talvez também de
subir essa montanha, de cavar essa trilha praticamente inexplorada. E quem é disruptivo paga esse preço de ser o primeiro a passar por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um bônus de conseguir criar um legado gigante, mudar a forma com que as pessoas fazem as coisas, com que as pessoas se comunicam, como o caso da Rentalk, e contar boas histórias no final, né? Porque eu posso passar aqui mais 1 hora de podcast conversando sobre cada história que a gente impactou e cada pessoa que, através da nossa ferramenta, conseguiu ficar um pouco melhor do que estava antes de ter o contato com o que a gente faz. Então, é isso. Empreender é uma longa jornada, complexa, difícil, mas quem tem isso no sangue, não tem Não tem como fugir, como né? fugir, né? A gente tem um poder de unir gente boa para trabalhar no mesmo propósito que a gente escolheu para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Demais, Ronaldo. Muito obrigada. Bom, a gente vai finalizar nosso papo por aqui. Queria agradecer sua presença, todo esse papo. Adorei conhecer um pouco mais sobre sua empresa. Eu Pode quero falar, por favor. agradecer em libras aqui, ó. Por Aqui, ó, uma favor, me ensina. mão direita na testa, mão esquerda aqui no peito e elas indo para frente, fazendo um sinal de muito obrigado. Então, eu espero que esse seja um dos sinais que você tenha aprendido hoje e que vocês em casa, em qualquer lugar, no carro, enfim, comece essa jornada também, porque a partir do momento que a gente conseguir quebrar um pouquinho dessa barreira, a gente vai diminuir preconceito, a gente vai ser uma sociedade muito mais inclusiva e diversa e trabalhar para isso, né? Então, obrigado e a gente se vê por aí. Muito obrigada. Bom, espero que vocês tenham curtido a conversa, aprendido muito, porque eu também aprendi por aqui. E a lembrar vocês de seguir a Fundação Adjoane nas nossas redes sociais, aproveitar as jornadas de empreendedorismo que a gente tem também, e até a próxima!